alunas e alunos do curso de graduação em Teologia, disciplina Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora nós embarcamos nesta aventura cultural e acadêmica através da Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Quero te dar as boas-vindas à disciplina Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Também desejo definir aqui alguns parâmetros que serão extremamente importantes para uma caminhada segura no aprendizado desta disciplina. Primeiro, a disciplina será dividida em 2 módulos. Módulo 1, Geografia do Antigo Oriente Próximo. Módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Segundo, cada módulo corresponde a um bimestre, com suas respectivas avaliações. A especificação da numeração da aula na parte superior à esquerda é um indicativo das aulas ministradas no dia. Exemplo, aula 1 corresponde às aulas do primeiro dia, e assim sucessivamente. A ementa dessa disciplina está disponível na plataforma da FAICAD. Aula 1, Introdução à Geografia. A história situa o drama humano no tempo. A cronologia conduz o homem nos passos dos seus ancestrais até os dias atuais. O homem, um ser extremamente curioso, inquiridor, possui uma exigente concepção espacial, indagando sempre onde exatamente aconteceu tal fato. Temos aqui a imagem simbólica do Êxodo, da abertura do Mar Vermelho, e até hoje os arqueólogos, historiadores, biblicistas buscam o lugar exato onde esse fato aconteceu. A historiografia, por ser documental, não pode responder à questão com precisão. Neste ponto, a geografia começa a realizar o seu trabalho. Qual a relação entre a história e a geografia? Afrânio Peixoto responde: a geografia é a ciência do presente explicada pelo passado. A história, a ciência do passado que explica o presente. Unindo a história à geografia, podemos localizar os fatos no tempo e no espaço, desde os primeiros representantes da raça humana até os nossos dias. Vamos ver agora um gráfico sobre a pré-história e a história, a divisão da história através do pensamento, principalmente europeu, de como a história pode ser dividida. Nós temos o que conhecemos como pré-história, que vai até 4000 a.C., com a invenção da escrita. Nós não sabemos quanto tempo durou a chamada pré-história. Aí começamos a antiguidade. Desde o momento da escrita
até 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois tem início a Idade Média, que vai até 1453, com a queda de Constantinopla, o chamado Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente. E a partir de 1453 começa a chamada Idade Moderna, que vai ser delimitada pela Revolução Francesa de 1789, começando, portanto, a partir daí, a Idade Contemporânea. Segundo a etimologia da palavra geo, terra, e graphein, descrever, a geografia limitou-se de fato durante séculos a descrever a Terra. A partir do século XIX, a geografia assumiu um caráter científico, não se limitando à descrição. A geografia também passou a explicar os fatos. As definições em relação à geografia variam de autor para autor. Para o alemão Alfred Hettner, geografia é o ramo de estudos da diferenciação regional da superfície da Terra e das causas dessa diferenciação. A geografia passou por várias fases de amadurecimento ao longo da história humana. Nós vamos acompanhar esses períodos na Antiguidade, no período romano, na Idade Média e na atualidade. Os egípcios tinham seus conhecimentos geográficos limitados ao nordeste da África, à Ásia Ocidental e à Assíria. Os fenícios foram muito além dos egípcios no conhecimento geográfico do mundo antigo. Estimulados por intensas transações comerciais, eles navegaram por todo o Mediterrâneo e parte do Oceano Atlântico. Fundaram Cartago em 800 a.C., cruzaram o Estreito de Gibraltar e chegaram às Ilhas Britânicas. Você já viajou ou até mesmo mora na cidade do Rio de Janeiro? Bom, tenho certeza que se você já foi ao Rio alguma vez na vida, provavelmente visitou o Cristo Redentor, a Lapa, o Bondinho do Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea, certo? O Rio é extremamente rico quando o assunto é beleza natural. Mas espera, e se eu te falar que uma das atrações naturais mais famosas dessa cidade pode não ter surgido tão naturalmente assim? Você, por acaso, já ouviu falar sobre os fenícios que visitaram o Rio de Janeiro e que construíram monumentos por lá? Tá achando um absurdo o que eu tô falando? Bom, então você claramente não conhece a teoria que diz que a Pedra da Gávea é um túmulo de um antigo rei fenício. Eu sou a Karina Azevedo e hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre toda essa história aqui no Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Para a gente começar a entender toda essa teoria que até então pode parecer meio maluca, que tal a gente revisar quem foram os fenícios primeiro? Melhor, né? Bom, para quem já não se lembrava mais, os fenícios surgiram por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A região que eles habitavam hoje corresponde a uma faixa litorânea que existe no atual Líbano, Síria e ao norte de Israel. Não sabemos ao certo até que ponto os fenícios se reconheciam como pertencentes ao mesmo povo, etnia e identidade, porque assim como na Grécia Antiga, eles se dividiam em pequenas cidades-estado, que tinham seus próprios líderes. Esses reis eram escolhidos através da decisão dos maiores e mais importantes comerciantes da região. Cada cidade-estado podia tanto se alinhar quanto duelar umas com as outras. Mesmo assim, eles conseguiram se desenvolver de uma civilização que vivia basicamente da agricultura para um povo que vivia do comércio. Por habitarem uma grande faixa litorânea de terra, os fenícios conseguiram desenvolver cada vez mais as suas habilidades marítimas de navegação. Eles saíam em barcos para negociar suas mercadorias e fazer acordos com diferentes povos em distantes regiões. Outra grande contribuição desse povo para a história foi o desenvolvimento do seu alfabeto, que, acreditem, é considerado o primeiro alfabeto a ser usado a nível estatal, além de ser considerado o ancestral de todos os demais alfabetos fonéticos.
Essa popularidade desses símbolos e sons que formavam a extinta língua fenícia se deve principalmente ao fato deles serem comerciantes famosos pelos mares ali da sua região, popularizando assim a sua escrita e fonema na hora de fechar uma venda com algum povo vizinho. Quando o assunto é religião, os fenícios tinham uma visão muito interessante da vida. Eram politeístas, tinham vários deuses, mas as suas divindades, assim como os seus rituais, sempre estavam ligados de alguma forma com a natureza. Eles adoravam grandes árvores, montanhas, animais, realizavam rituais de sacrifícios em lugares abertos e sabiam reconhecer a divindade e espiritualidade que existe na própria natureza. Agora que nós já sabemos quem eram os fenícios, eu preciso te contar que existe uma grande especulação que a famosa Pedra da Gávea seja nada mais, nada menos que o túmulo de um antigo rei fenício. Acontece que essa formação rochosa, que fica 842 metros acima do nível do mar, chamou a atenção de estudiosos do século XIX, quando algumas marcas gigantescas foram vistas nessa pedra e passou-se a especular que se tratava de inscrições. Na época, Dom Pedro I ordenou que pesquisas oficiais fossem feitas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com o objetivo de estudar e tentar identificar essas inscrições que foram encontradas ali. De 1839 até 1946, muitas expedições foram feitas envolvendo visitas de exploração à rocha, mas nada até então tinha sido claramente resolvido. Foi em 1956 que uma primeira notícia empolgante chegou ao conhecimento de todos. Uma entrada foi encontrada na pedra, e essa entrada formava um corredor que ia de um lado até o outro da Gávea, e no centro desse corredor existia uma gruta. Os pesquisadores passaram a desconfiar que aquele corredor havia sido feito por mãos humanas, e não graças à sorte ou coincidências geológicas. Alguns anos depois, em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos conseguiu fazer pela primeira vez a tradução das inscrições que haviam sido encontradas na pedra ainda nos tempos de Dom Pedro I. Ele percebeu, depois de estudar cuidadosamente cada marca ali gravada, que a inscrição era formada por letras de uma língua já extinta, o fenício. Assim como no árabe e no hebreu atual, a língua fenícia era lida da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A inscrição na Pedra da Gávea também estava escrita assim. O professor conseguiu descobrir que a frase significava em português Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Meio maluco? Nem tanto. Foi aí que tudo realmente começou a fazer sentido, visto que Tiro foi uma das principais cidades-estados que existiu na Fenícia, e Badesir realmente era o primogênito do rei Getibal, e por isso também se tornou seu sucessor. Foi essa tradução que fez os arqueólogos começarem a especular que a Pedra da Gávea realmente poderia ser o túmulo de Badesir, que subiu ao trono de Tiro em 856 a.C. Mas para deixar claro, os arqueólogos não achavam que a Pedra da Gávea inteira era um túmulo, mas sim aquela formação rochosa que existe em cima da montanha. Essa formação, inclusive, tem um formato muito semelhante a de uma esfinge, assim como aquela que existe no Egito. Ela possui o rosto de um homem com olhos e nariz bem nítidos. Esse homem também usa uma espécie de chapéu que para muitos pode ser a representação de uma coroa. E segundo o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisas Arqueológicas, Roldão Pires Brandão, em uma entrevista cedida ao jornal O Globo, o amontoado de rochas que existe no topo da Pedra da Gávea é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, a qual tem a face de um homem e corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos e reproduz, em um dos seus lados, a face severa de um patriarca. Mas esses não eram os únicos indícios de que os fenícios poderiam ter passado por terras tupiniquins. A pedra também possui um estranho recorde de 15 metros de altura e 2 metros de profundidade, que, assustadoramente, forma um quadrado simétrico. Para alguns que acreditam nessa teoria, essa poderia ser até mesmo uma porta de passagem para o interior do túmulo de Badesir. Outra descoberta interessante e que reforça a teoria de que esse povo já teria estado no Brasil muito antes dos portugueses foi a descoberta feita pelo arqueólogo americano Robert Frank Marx, que após se interessar sobre a teoria, decidiu procurar evidências de que povos pré-colombianos de outras nações estiveram no Brasil. Para isso, ele decidiu avaliar atenciosamente o fundo da Baía de Guanabara. O objetivo do pesquisador era encontrar algum vestígio de navio fenício, mas infelizmente embarcações afundadas não foram encontradas. Mas 3 ânforas fenícias foram. Ânforas, caso você não se lembre, são vasos que serviam para guardar água ou alimento. A explicação histórica que poderia solucionar como esses objetos foram parar ali nunca foi encontrada, mas a teoria da vinda dos fenícios para o Brasil há milhares de anos continua de pé.
Mas e você aí de casa? Acredita que essa teoria pode ser real ou tudo não passa de muita imaginação? Conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Até a próxima. Tchau! Os gregos ficaram limitados à região do Mediterrâneo. Fundaram diversas cidades, entre as quais Massília, atual Marsella. Alexandre o Grande foi quem ampliou os conhecimentos geográficos dos helenos em virtude de suas conquistas. Saindo da Macedônia na Europa Oriental, ele alcançou a Índia no Extremo Oriente. Podemos ver através desse mapa a dimensão das conquistas de Alexandre o Grande. Políbio deixou importantes tratados geográficos. Estrabão foi chamado o pai da geografia. Sem os seus apontamentos, geógrafos posteriores encontrariam enormes dificuldades para elaborar descrições mais acuradas da Terra. Os romanos foram mais pragmáticos. Eles não ficaram limitados ao mundo conhecido pelos gregos. Suas grandes conquistas resultaram em conhecimentos geográficos mais amplos. Seus generais, durante as guerras expansionistas, elaboraram minuciosos relatórios acerca das novas possessões romanas. Júlio César, por exemplo, escreveu comentários sobre a guerra contra os gauleses, obra riquíssima em informações geográficas. Temos aqui um mapa do domínio romano no período do Novo Testamento. A geografia não teve grande progresso na Europa durante a Idade Média. O clero romano detinha o monopólio cultural e transmitia ao povo somente o que estivesse de acordo com as tradições católicas. Apesar das cruzadas à Terra Santa, não houve progresso sensível nas informações geográficas. Muitos conceitos bíblicos foram deturpados, nessa época pela Santa Sé. A Igreja ensinava que a Terra era plana, afirmando também que ela era o centro do universo. Os vikings, povo pagão, livres dos tentáculos de Roma, apresentaram notáveis progressos nessa ciência. Eles atravessaram o oceano em seus barcos, adornados com figuras de animais e monstros mitológicos. Inspiravam medo. Esses assombrosos guerreiros do norte ficaram conhecidos como vikings. E a simples menção deste nome fazia tremer o coração de reis e camponeses. Os vikings são guerreiros advindos da Escandinávia, uma região gelada e que na maior parte do ano fica tomada pelo frio. Apesar de belo, o ambiente era inóspito e tornava difícil o plantio e a criação de gado. Isso levou muitos homens e até mesmo algumas mulheres a procurar outros meios de sobreviver e adquirir riquezas. Vilarejos e aldeias eram atacados constantemente por grupos de invasores que buscavam comida, escravos e qualquer objeto de valor. Para aumentar as chances de sobreviver e se defender, as famílias que compartilhavam um parentesco ou laços de sangue se reuniam em clãs. Alguns desses clãs prosperaram e se tornaram reinos independentes.
que contavam com pequenas cidades cercadas por paliçadas de madeira. E assim teve início uma grande variedade de reinos nórdicos, que viviam em disputa pelas terras férteis ou em guerras derivadas de antigas rixas de sangue. Enquanto o restante da Europa se reunia em torno da fé cristã, os nórdicos seguiam a tradição de uma cultura guerreira. Com o passar do tempo, se tornou menos vantajoso e lucrativo para os nórdicos atacarem as fortalezas uns dos outros, já que as mais prósperas passaram a ser protegidas por guerreiros ferozes. Foi então que muitos lordes e chefes guerreiros voltaram sua atenção para as cidades da Europa, que em sua maioria não dispunham de muitos guerreiros e nem defesas eficientes. Em 8 de junho do ano de 793, monges ingleses seguiam sua vida no pacato mosteiro de Lindisfarne, quando ao longe foram avistadas velas de barcos. As embarcações atracaram na praia e deles saiu uma horda de guerreiros de aspecto bárbaro. Os monges não tiveram a menor chance. O mosteiro foi saqueado e queimado, e os monges foram executados ou escravizados. E assim teve início um período conhecido como a Era Viking. A principal atividade dos vikings era a pirataria. Para poder atravessar os mares, os vikings desenvolveram um novo tipo de embarcação, incrivelmente avançada para a época. Seus barcos eram chamados de drakkar, os barcos dragões. Eram embarcações muito bem construídas, com um casco feito de madeiras sobrepostas, que permitiam que o barco se contorcesse contra as ondas fortes. Figuras de dragões e outras criaturas eram esculpidas nas proas dos barcos. Essas figuras eram colocadas durante as batalhas e poderiam ser retiradas em períodos de paz. Os barcos mais longos poderiam carregar até 50 guerreiros, e seu formato esguio os permitia ser usados em rios estreitos e com pouca profundidade. As invasões vikings na Europa perduraram por 300 anos, e durante esse período, muitos reinos viveram o terror de serem atacados por grupos de guerreiros sanguinários, que devastavam tudo em seu caminho, e em seguida partiam em seus barcos antes da chegada de tropas e soldados locais. Durante suas viagens atravessando os mares em busca de saques e comércio, os vikings velejaram por uma boa parte do globo terrestre, passando pela Rússia, Constantinopla e chegando até o norte da África. Uma expedição marítima comandada pelo explorador Leif Erikson chegou até a América do Norte, um feito que só seria repetido 500 anos mais tarde por Cristóvão Colombo. A história dessa incrível jornada é contada nas sagas de Vineland, e no Canadá foram encontrados vestígios de um assentamento nórdico. Ainda durante a Idade Média, grande parte dos assentamentos vikings na Europa se tornaram reinos oficiais, como por exemplo o Reino da Normandia, que havia se formado na França e que foi fundado por colonos vikings. Na Escandinávia, com o passar do tempo, os reinos nórdicos foram adotando o sistema de feudalismo que surgiu na Europa, assim como outros costumes considerados mais civilizados. Os lendários vikings desbravaram o mundo com sua coragem e desejo por riquezas, e conquistaram, a ferro e fogo, seu lugar na história. Com o advento do islamismo no século VII, os conhecimentos geográficos tiveram um grande avanço. Os árabes chegaram à China, Rússia e dominaram o norte da África. Ibn Hawqal deixou importante obra contendo preciosas descrições das terras conquistadas pelos maometanos. A geografia para o Islã é uma ciência agradável a Alá, por facilitar a peregrinação dos fiéis a Meca.
No centro de comércio de Meca, emerge um líder carismático, o profeta Maomé, e uma nova religião. Em 20 anos, o islamismo une as tribos guerreiras da Arábia. Foi uma ideia de gênio do Estado burguês islâmico usar o ouro para criar um grande exército que seria capaz de ir além da Península Árabe e criar um novo tipo de império, um império islâmico diferente. De Meca, atualmente a Arábia Saudita, o islamismo se espalha pelo norte da África e Europa, dominando as terras antes controladas pelos romanos. Uma nova civilização chega à Espanha e constrói uma nova cidade. Córdoba. Córdoba é o lar de 500 mil de muçulmanos cristãos e judeus. Na era da escuridão da Europa, é uma luz de tolerância e aprendizado. 37 bibliotecas, o conhecimento da humanidade. Eles recuperaram muito da história antiga da Grécia e de Roma. Com as descobertas de novos continentes, Portugal e Espanha deram inestimável contribuição à geografia. O mercantilismo dos séculos XV, XVI e XVII levou esses povos ibéricos às mais remotas regiões do globo. O descobrimento do Novo Mundo marcou de forma definitiva o fim de uma era de obscurantismo. Finalmente a verdade foi exposta. A Terra é esférica. Galileu, enfim, tinha razão. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo.
Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. A partir das descobertas de Colombo, Vasco da Gama e Cabral, obras geográficas especializadas começaram a ser produzidas com mais regularidade. O jovem alemão Varenius, notável pela genialidade, escreveu 2 tratados, Geographia Generalis e Geographia Specialis. Dois alemães foram responsáveis pela estruturação da geografia como ciência. Ambos viveram na mesma época e durante algumas décadas em Berlim. Alexander von Humboldt, 1769-1859, e Karl Ritz, 1779-1859. Influenciados por Varenius e Kant, traçaram novos métodos e rumos para a geografia. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, o Barão de Humboldt. Alexander von Humboldt foi um geógrafo, naturalista, explorador, nascido na Prússia, atual Alemanha. Inclusive, ele esteve no Brasil fazendo suas pesquisas. Friedrich Karl Ritz, 1779-1859, foi um geógrafo e naturalista. Ritz foi um dos precursores da geografia moderna. Foi também o primeiro professor de geografia na Universidade de Berlim. Aliás, a cátedra de geografia, foi criada especialmente para Friedrich Karl Ritz, tornando-se o primeiro professor de geografia da Universidade de Berlim. A geografia deixou de ser uma coletânea de dissertações e descrições à disposição de militares e administradores,
para se tornar uma ciência madura e dinâmica. Hoje fazemos uso de seus métodos, inclusive para a confirmação da veracidade e exatidão das informações bíblicas. Parte da geografia geral, a geografia bíblica tem por objetivo o conhecimento das diferentes regiões da Terra relacionadas com a Bíblia. Descrevendo e delimitando os relatos bíblicos, dá mais consistência e autenticidade, auxiliando na interpretação e compreensão dos fatos bíblicos. A geografia bíblica, definida por McAdams, é como o painel bíblico em que o reino de Deus teve o seu princípio e onde experimentou seus triunfos. Nesta aula você aprendeu sobre a definição etimológica de geografia, reconheceu o papel e desenvolvimento da geografia na história, relacionou a geografia geral com a geografia bíblica, estabelecendo a importância da última na compreensão de várias passagens bíblicas.